a gente evoluir o nosso espírito, os nossos aprendizados, no caminho da luz, no caminho do amor de Jesus. Pedindo neste momento aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que nos intuem, nos ajudam, para que ampare o nosso irmão Vicente, que dará aula para a gente hoje, que esse conhecimento, esse aprendizado, possa ser para nós de grande valia, que nós possamos colocar em nossos corações todos os aprendizados, para que um dia possamos evoluir cada dia mais. Agradecer a Jesus, ao nosso Pai Celestial, nosso irmão maior, que nos dá a oportunidade. Muito obrigado, que ainda abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos nós, né? Vamos lá. Aparecendo aí? Fábio? Fábio? Oi, abriu, Vicente. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Bem, boa tarde a todos, né? Hoje mais um momento de estudo e aprendizado que vamos buscar. E muito se fala, às vezes, quando nós buscamos a doutrina espírita, invariavelmente, buscamos a doutrina em função da dor, né? Raramente buscamos pelo amor. Muito mais raros ainda buscamos pelo estudo, pelo conhecimento, mas na maioria das vezes buscamos a doutrina dos espíritos pela dor. Invariavelmente pela dor, quando de alguma forma sentimos na pele, seja a dor moral, seja a dor espiritual, seja a dor física, e também proveniente, muitas vezes, de sugestões, dores estas, proveniente de sugestões, proveniente de provas, de expiações, e que nós sempre gostaríamos de entender e, principalmente, solucionar. Entre essas dores que nos assolam, muitas vezes nós ouvimos ou achamos, né, ouvimos de alguém que alguém colocou em nós um feitiço, nos roubou uma praga, ou nos fez uma macumba, ou coisa nesse sentido, e achamos que, desta forma, todos os nossos problemas estão ligados a isso. Ou seja, alguém não gosta de mim, ela me fez mal, ela fez um feitiço para mim, ela fez uma macumba para mim, ela quer me derrubar, ou coisa nesse sentido. E a gente, muitas vezes, a gente se abala por conta disso. Basta sabermos que se nós nos desentendemos com alguém, ou se não temos um entendimento perfeito, se temos uma inimizade, invariavelmente, se alguém nos fala, olha, fulano que você não gosta de você, ele fez um feitiço, fez uma macumba para você, é o suficiente para nos levar ao desequilíbrio. E acharmos, então, que estamos vulneráveis e que todas as coisas que acontecem conosco são consequências de um trabalho, por assim dizer, né? Que alguém fez em nosso favor. E quando eu digo em nosso favor, seja positivo ou seja negativo, sempre irá nos afetar se nós assim deixarmos. E quando nos trouxeram esse tema, né? Esse tema eu fiz ele há 5 anos, lá em 2017, quando a gente começou com Visão Espírita, alguém nos pediu esse tema, e agora, por incrível que pareça, também alguém nos pediu, né, para falarmos a respeito destas situações. É extremamente interessante, e nós vamos ver, à luz da doutrina espírita, o que dizem os espíritos a respeito, por isso que é visão espírita, né, e também baseado nas experiências das nossas reuniões mediúnicas que que nós já participamos há algum tempo. E dentro dessas reuniões mediúnicas, nós vamos encontrar
alguma similitude com o tema que nós vamos trazer hoje. Então, meus irmãos, primeiro, né, sobre macumba, feitiçaria e demônios. Na realidade, o tema que nós colocamos lá como divulgação é macumba e feitiçaria, mas também tem um terceiro subtema, que são os demônios, embora nós já falamos a respeito, vamos repetir somente uma parte disso. Primeira coisa, né, é que nós temos que... E Jesus, quando disse que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria, nós termos entendimento daquilo que nós ouvimos, né? Ter o entendimento é quando pronunciarmos, quando discutirmos a respeito, sabermos do que estamos falando. Porque, na maioria das vezes, e isto é um fato natural, né? Acontece muito conosco de falarmos ou passarmos adiante informações por ouvir dizer, sem buscar a veracidade, sem buscar a origem daquele tema, daquele assunto ou daquele fato, para que a gente fale com propriedade, né? Baseado em alguma coisa, fundamentado em alguma coisa, não no achismo. Mas como vocês sabem, uma pessoa me falou, tá, mas qual é a fonte? Qual é o fundamento? De onde foi tirado isso? Então, é extremamente importante. Quando nós falarmos, às vezes, nós temos os ditos populares que nós repetimos constantemente, sem saber a sua origem, sem saber como ele se formou, como ele se fez e por que se fala dessa forma, né? E hoje nós vamos encontrar uma situação dessa aqui. Então, feitiçaria ou macumba, invenção ou realidade, né? Será que existe de fato? Será que é uma coisa nossa? Será que é uma coisa da nossa cabeça? Será que é algo que nós imaginamos que exista? E aí a gente trazendo isso para o nosso psiquismo, vamos fazer a materialidade desses fluidos, desses pensamentos, dessas energias, é extremamente importante, porque dentro daquilo que nós vivemos no dia a dia, meus irmãos, pensamento é tudo. Nós somos o que pensamos, nós sentimos o que pensamos, nós vivemos o que nós pensamos. Então, pensamento é energia. Energia, ela está pululando, ela está na atmosfera. E as nossas energias, elas vão se encontrar ou se encaixar com as energias que se assimilam. Então, quando houver uma similaridade de pensamentos de energia, que nós vamos vibrar na mesma onda mental, deste ou daquele, seja encarnado ou desencarnado, é quando há ligação. Se nós estivermos vibrando em uma onda positiva do bem, logicamente que nós vamos alcançar, nós vamos navegar, nós vamos nos encontrar com outras ondas no mesmo patamar. E daí, então, é extremamente importante o tema que nós vamos falar hoje, né? Para sabermos se é invenção ou realidade, nós precisamos primeiro, né, saber. Mas o que é macumba, né? Invariavelmente, macumba, as pessoas têm como aqueles despachos, aqueles trabalhos, entre aspas, que são feitos contra nós, né? Invariavelmente, quando nós encontramos um despacho numa esquina, numa encruzilhada, que muito se faz, nós achamos que alguém está fazendo uma macumba para alguém. Se encontrarmos ali, então, uma fotografia, piorou. Se encontrarmos o nome de alguém, também piorou. Então, nós damos o nome a isso de macumba. E aquilo que nós encontramos pela ignorância, lamentavelmente, de muitos, e pelo proveito que aqueles mais espertos tiram dos ignorantes, nós encontramos, né, uma série de situações em que nós estamos opinando, falando, sem saber o porquê. Primeira coisa, quando
explicando, e não vamos entrar no mérito, quando encontramos aqueles despachos nas encruzilhadas, né, encontramos ali uma série de coisas. Hoje a coisa está mais moderna, né, se colocam flores, se colocam panos, se colocam, arrumam bem, como se fosse uma mesa, se colocam pratos, aí ali vem todas as comidas, as bebidas, vem as velas, inclusive, né, mas a origem disto, perdão, aqui eu falei muito de manhã também, fui dar treinamento, então estou assim. A origem disso, segundo os escritos dos escravos, esses despachos, ou seja, esta oferenda que é feita, que nós chamamos de macumba, nos despachos da encruzilhada, eram práticas que os escravos utilizavam para os escravos fugitivos. Então, dentro das matas, dentro dos caminhos em que eles conheciam muito bem, quando um escravo fugia, então, quando invariavelmente eles apanhavam muito, né? Então, estavam sempre com os dorsos, com o lombo, com as costas feridas. Então, quando eles fugiam, o que aqueles que ficavam para auxiliá-los, uma vez que eles não, se eles fossem pegos auxiliando diretamente, eles poderiam também sofrer as consequências do senhor dos escravos. O que eles faziam? Eles pegavam, então, uma comida, pegavam uma cachaça, né? Pegavam, enfim, víveres e colocavam em pontos estratégicos dos caminhos dentro da mata, caminhos que se cruzavam, invariavelmente eles colocavam nas encruzilhadas, porque sabiam que, de repente, aquele fugitivo, aquele irmão fugitivo, aquele escravo que estava fugindo do capitão do mato, quando se passasse por ali, se deparasse com aquilo, então tomasse conta daquilo, tomasse posse daquilo e levasse consigo, tá, para que ele pudesse se sustentar. Então se colocava, por exemplo, a cachaça, porque a cachaça ela servia tanto para espantar o frio, como também para passar nas feridas, né? Nas feridas do corpo daquele ser. E aí se encontravam a farofa, que era uma comida típica da região, ou daquela época, farofa, se encontrava muitas vezes restos de feijoada, se encontravam frutas, se encontravam rapaduras, enfim, comidas para aquele indivíduo. E aí, logicamente, que transportando estes costumes para uma outra situação, uma outra condição, na mão de aproveitadores, ele foi tomando uma outra dimensão e foi tomando uma outra conotação. Tá? E aí, então, achamos que isso é macumba. Né? Quando encontramos um despacho, é macumba. Hoje, logicamente, que feito da forma como é feita, ela atende a outros anseios, a outros propósitos, a outros desejos, mas fugiu completamente do objetivo com que foi, para que foi criado. Né? Então, para que foi criado? Então, primeiro, vamos descobrir o que é macumba, né? O que é feitiçaria e o que são demônios. Invariavelmente, nós achamos que a macumba trabalha com os demônios, que os demônios são os donos da macumba, são os feiticeiros, são os senhores das trevas, são os todos poderosos, enfim, é o que nós vamos ver hoje. E por aí vai. Primeiro, o que nós achamos que é macumba, né? Como já disse, na nossa pálida interpretação, macumba são aqueles despachos, são as coisas ruins que se fazem em detrimento de alguém. Antes de ser associada a um tipo de religião, a palavra macumba descrevia um instrumento de percussão de origem africana, semelhante ao atual recurreco. Macumba é um instrumento de percussão. Tá? Então, se macumba é um instrumento de percussão, quem toca esse instrumento é um violeiro. Se existe a viola, quem toca a viola é o violeiro. Se existe o violino, quem toca o violino é o violinista. Se existe a sanfona, quem toca a sanfona é o sanfoneiro. O piano, o pianista. Quem toca a macumba é o macumbeiro. Tá? É o macumbeiro. E não aquela pessoa que faz mal. Um macumbeiro era o indivíduo que tocava esse instrumento.
Ou seja, a macumba também pode estar relacionada diretamente com os rituais que são praticados em alguns cultos afros brasileiros, característicos pela manifestação mediúnica. Até porque este instrumento que está aqui à imagem, ele era utilizado nos cultos afros, tá? Para cantar os contos dos caboclos, das pombagiras, os quais respeitamos, temos um imenso respeito pelos cultos afros, seja umbanda, seja o candomblé, seja a quimbanda. Então, esses instrumentos que eram utilizados nos rituais foram associados diretamente à religião ou aquele tipo de culto. E desvirtuado para o mal, ele foi, então, desta forma, sendo levado para o lado ruim das coisas, quando, na realidade, quem sabe aqui não poderia ser um pandeiro, não poderia ser uma flauta, tá? Então, tudo é uma questão de como você ajusta, interpreta, condiciona, divulga e pratica, tá? E pratica. Então, para entender o que é macumba, primeiro, macumba é um instrumento de percussão, é um instrumento musical. Isto é macumba, tá? Macumbeiro é quem toca este instrumento. Então, meus irmãos, hoje, quando nós ouvirmos alguém falar, fulano é macumbeiro, muitas vezes eu já fiz a pergunta, por que ele toca macumba? Ah, ele toca macumba, mas você sabe o que é macumba? Ah, macumba é isso, e aí dão toda a conotação daquele despacho, das coisas ruins, das coisas más. Quando, na realidade, macumba é um instrumento, ok? E não os despachos, não os trabalhos mediúnicos, não os trabalhos direcionados ao mal ou ao bem, que quer que seja. Correto? Isto é macumba, tá? Etimologicamente, a palavra macumba possui uma origem questionável. No entanto, algumas fontes citam que talvez tenha se originado do quimbundo, uma língua africana falada principalmente no noroeste de Angola. Macumba. Macumba. Tá? Mas macumba é um instrumento, e macumba é uma palavra que vem de origem da língua africana, tá? Lá no noroeste de Angola. Perfeito? Para entendermos, tá? Macumba é uma variação genérica atribuída aos cultos afro-brasileiros, sincretizados com influências da religião católica, do ocultismo, de cultos ameríndios e do espiritismo. Ou seja, quando a Igreja Católica toma para si, como detentora das imagens, tá? E no sincretismo religioso, isto vai se explicar, e não vamos entrar aqui hoje no sincretismo religioso, mas trazer um pouco da história da origem das imagens. As imagens foram criadas lá atrás, logo depois da crucificação de Jesus, quando os cristãos, para se reunirem, para estudarem, para divulgarem o evangelho, eles se reuniam em catacumbas, em cavernas, em locais, e que para segurar a luz, eles colocavam, para não despertar qualquer suspeita, eles colocavam nesses ambientes, faziam imagens aleatórias e colocavam nos buracos desses locais, desses ambientes, para que a luz não irradiasse quando eles faziam as reuniões à noite. Então, para que não entrasse vento, não entrasse chuva, enfim, era uma forma de proteção, estas imagens. E aí, então, a igreja vai tomando isso para si, tá? E criando essas imagens de acordo com as suas conveniências. Certamente que dentro desse sincretismo religioso, porque todos nós, queira sim, queira não, pela longevidade da criação da religião católica, e não estamos aqui de forma nenhuma combatendo o catolicismo, não entendam assim, é uma questão de estudo, nós temos que entender, tá? Cada espírito no seu tempo, tá? Então, queira sim, queira não, na derivação desse sincretismo, toma para si, principalmente os cultos afros, tomam para si também as imagens. Então, se nós tínhamos o São José lá na Igreja Católica,
Então, os cultos afros foi lá e criou a imagem do Preto Velho, criou a imagem da pombagira, do Zé Pilintra, do Exu, aquela coisa toda. Nesta simbologia de imagens, né? Nesta simbologia de imagens, então vai se criando todo um ritual, toda uma mística em torno destas imagens, em torno desses amuletos, desta simbologia, os quais respeitamos. Né? Hoje a doutrina espírita, pelo conhecimento que nós temos, sabendo que tudo está ligado pelo pensamento, que podemos nos ligar a Deus distante de uma imagem, nós não temos. Aqueles que têm um pouquinho mais de consciência e conhecimento já não têm mais a necessidade de fazer uma prece diante de uma imagem, de se dirigir a uma imagem para fazer a sua oração, para que esta imagem leve até Deus. Algo que foi criado pela mão do homem. Então, porém, nós, de forma alguma, combatemos, porque o tempo do Espírito, se você ainda necessita, se você ainda sente a necessidade, tá, de fazer a sua prece diante de uma imagem, faça, continue fazendo. Continue fazendo. Tá? De repente, muitas vezes as pessoas me perguntam, Vicente, eu era católico e agora eu estou estudando a doutrina espírita, eu estou gostando, eu estou me enfronhando na doutrina espírita, quero seguir o espiritismo, mas o que eu faço com aquelas imagens que eu tenho lá em casa? Foi minha mãe que me deu, foi meu filho, foi minha mulher, foi meu marido, o que eu faço? Se você quiser guardar, guarde. Né? Guarde, é uma lembrança, é um amuleto, sabe, é um mimo que você recebeu. Não precisa jogar fora. Muitas vezes as pessoas acham que elas têm que jogar fora. Eu, particularmente, eu devo ter aqui em casa uma série de imagenzinhas pequenas. Eu tenho de preto velho, de preta velha, de bezerro. Eu tenho todas as imagens que eu ganho. Eu sei o que representa para a pessoa que me deu. Tá? Então, por que eu vou jogar fora algo que alguém me deu com tanto carinho? Porque eu não vou me pegar na imagem, eu vou me pegar na atitude da pessoa. Se ela me deu aquele mimo com tanto carinho, poderia ser um anel, poderia ser um relógio, uma caneta, ela me deu uma imagem, um preto velho. Eu vou jogar fora? Sou espírito, não posso ter uma imagem do preto velho em casa. Por quê? Se você se sente bem, deixa lá. Se for um presente, um carinho, deixa lá. Então, estes cultos sincretizados, eles vêm trazendo uma série de situações, tá? E que nos trazem inúmeros costumes, como as imagens, por exemplo, que transcendem a Igreja Católica, espalhando-se por outros segmentos religiosos, e não são todos, mas dentro dos cultos afros, eles existem com certeza, e devemos respeitar isso. Né? Na arqueologia genealógica das religiões afro-brasileiras, a macumba é uma ramificação do candomblé, ou seja, ela vem do candomblé, passa do candomblé pela Umbanda, correto? E aí, então, vai se desfazendo de acordo com o conhecimento. Nós temos terreiros de Umbanda que estudam o livro dos Espíritos, que estudam o livro dos médiuns. Né? São os nossos irmãos, por isso que eu digo, é o tempo do Espírito. Não, Umbanda, Candomblé não pode estudar o livro dos Espíritos. Por quê? Né? Por quê? Então, é um engano quando a gente acha que o exclusivismo do Pentateuco é da doutrina espírita. Não. É uma luz que ilumina, que irradia muitos segmentos. E devemos respeitar isso. Sem entrar na profundidade do mérito, mas vamos falar o que é o candomblé. É um culto ou religião de origem africana, que foi trazida para o Brasil pelos escravos. E aqui, muitas das coisas, para nós, é extremamente novidade ou extremamente negativa, porque nós não entendemos a simbologia daquilo que, dos cultos, dos ritos que eles trazem da África e que cultuam até hoje, e nós desconhecemos as origens, desconhecemos, principalmente, desconhecemos a história de cada ritual. E temos que respeitar, porque existe uma origem disso tudo. Então, trazida
da África para cá, o candomblé foi se instalando no Brasil gradativamente, paulatinamente, de acordo com os nossos irmãos africanos e escravos. Alguns historiadores indicam que o candomblé foi trazido por escravos oriundos de países atualmente conhecidos como a Nigéria, a República do Benin, por exemplo, muito mais do Níger, né, da Nigéria, mas também da República do Benin. Então, me perdoe, mas eu esqueci de trazer minha água aqui, eu vou sofrer um pouquinho com vocês. Os seguidores do candomblé prestam culto e adoram os orixás, que são deuses ou divindades africanas que representam as forças da natureza. Nós criticamos tanto os nossos irmãos do candomblé, da Umbanda, que cultuam os orixás, né? Mas nós temos, por exemplo, e aqui, sem nenhuma conotação de novo, de crítica a nossos irmãos católicos, mas lá no catolicismo, nós temos São Sebastião, São Joaquim, São José, Santa Maria, Santa Joana, Santa Nossa Senhora de Fátima, Santa Isabel. Nós temos inúmeros santos, representadas por inúmeras imagens. Por que os nossos irmãos do candomblé, por exemplo, não podem ter as suas imagens, os seus santos também? Não é verdade? Então, quando nós passamos em frente a uma loja de artigos religiosos, que tem lá as imagens, tem lá as vestimentas, aquela coisa toda, muitos fazem o sinal da cruz, né, como se quisesse, e aquilo fosse um lugar mal amaldiçoado, e não é assim que funciona. Por que diferença quando nós passamos em frente a uma loja de artigos religiosos católicos, não temos a mesma predisposição em nos benzer naquele sentido? Né? Então, se de um lado existe e respeitamos e admiramos, do outro lado existe, nós simplesmente ignoramos e condenamos. Não é assim que funciona. Infelizmente, meus irmãos, temos que ter esse respeito. Tá? Afinal de contas, os nossos irmãos africanos, ao se instalarem em nossa terra, a nossa terra só trouxe a eles dor, só trouxe a eles sofrimento. Eles foram arrancados do seio de suas famílias, dos seus lares, deixando para trás toda a sua história, né, para vir apanhar aqui, para vir ser presos, ficarem presos, acorrentados, passando fome ao relento, enfim, sofrendo. Né? Então, nós temos que respeitar muito esses nossos irmãos. Mas, e o que é feitiçaria? Né? Fulano fez um feitiço. Vou mandar fazer um feitiço aí, vou mandar fazer um trabalho para amarrar fulano de tal. Muitas vezes poeticamente, a gente fala, os seus olhos me enfeitiçaram, né? Como se tivesse, então, ao ter recebido aquele olhar, nós ficássemos sob o domínio, sob o encantamento daquele olhar, né? Então, o feitiço seria um encanto. Ele seria tão envolvente que ele nos encantaria, nos envolveria de tal forma que nós nos entregaríamos a esta condição, a esta situação. Né? Quando nós falamos a respeito de feitiçaria. E quando fala fulano é feiticeira é aquela que faz o feitiço, né? E aí, também, nós muitas vezes nos enganamos a respeito disso, achando que tudo é coisa ruim. Nós precisamos conhecer as origens, né? Primeiro, dentro do que se diz feitiço, os oportunistas, lamentavelmente, meus irmãos. Eu não digo só neste campo, né? Mas aos oportunistas, a padres oportunistas, pastores oportunistas, espíritas oportunistas, pessoas que estão no candomblé oportunistas, pessoas que estão na Umbanda, na Quimbanda, pessoas equivocadas com o objetivo daquilo que proferem. A mediunidade, em todos esses segmentos que eu citei, sim. Há médiuns que não sabem que são médiuns, na maioria deles, exceto nos cultos afros, que conhecem um pouco de mediunidade,
mas nos outros também há mediunidade, há manifestações dos espíritos, correto? Porém, não estes que praticam estas trocas, explorando a ignorância humana, muitas vezes vendendo pactos, que é o que nós vamos falar. Então, eu trago a pessoa amada em 3 dias, eu amarro a pessoa amada, eu abro os caminhos, eu abro os negócios. Ora, que poder tem essa pessoa, não? Que poder tem essa pessoa? Logicamente, que as pessoas que praticam este tipo de situação, elas possuem mediunidade, sim. Se comunicam com os espíritos, sim. Que tipo de espíritos? De que forma usam a sua mediunidade? Aliás, nossa próxima aula é sobre mediunidade. Tá? Então, para que isto exista, Kardec interroga aos espíritos com relação aos pactos, para que o feitiço ou o trabalho aconteça. Para que essa feitiçaria possa, de alguma forma, se estabelecer, para que possa atingir o seu objetivo. Kardec vai buscar, na resposta dos espíritos, tá? Dos nossos irmãos que estão do outro lado da vida, vai buscar, então, respostas para que nos esclareça, em definitivo, da situação em que muitas vezes nós buscamos para resolver os nossos problemas. E quando buscamos, seja o feitiço, seja o encantamento, seja as cartas, seja as quiromantes, que é a leitura das mãos, nós queremos a porta estreita. Queremos arrumar muletas para resolver os nossos problemas. Nos esquecendo que se acreditamos na reencarnação, sabemos que temos vidas pretéritas. Nos esquecendo do que nós fizemos lá. E nós queremos, de uma forma muito simples, resolver as coisas hoje. Eu estou sofrendo demais, eu não quero sofrer, então vou mandar fazer um trabalho para que eu não sofra mais. Aí a pessoa, observando o seu desespero, a sua dor, não, olha, a gente faz um trabalho aqui, vai custar X, você me paga em 6 vezes. Hoje se usa até maquininha de crédito, antigamente era cheque para os trabalhos. Então precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, como se aquelas coisas materiais fossem resolver. Então, quando Kardec fala a respeito dos pactos, ele nos traz as seguintes informações. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos para que essa feitiçaria aconteça? Vamos lá. Não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. É aquilo que nós falamos agora há pouco. A sintonia de interesses, a sintonia de pensamentos, tá? É que fazem as coisas acontecer. Sintonia de pensamentos, sintonias. Então, muitas vezes, as obsessões acontecem, não é porque ele foi mandado por alguém, não é porque ele foi cobrar alguma coisa. Inúmeras vezes, encontramos irmãos que estão em processos obsessivos ou estão em lares, em ambientes, que ele diz assim, não, eu estava passando lá, senti uma coisa que me agradou e eu fui para lá. E ele fica lá, então, irradiando as suas energias negativas, potencializando aquele processo obsessivo sem ter nada a ver. Ele só navegou na mesma onda mental. É a mesma coisa. Se eu fizer uma festa aqui na minha casa, deixar o portão aberto, vai entrar um monte de pessoas que eu não convidei. Porque aqui vai ter música, vai ter bebida, vai ter comida, aquela coisa toda, a pessoa se interessa, ele está com fome, ele vai entrar aqui. Então não há pactos. Mas naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Então, se eu sou uma pessoa que só pensa no mal, que só pratica o mal, eu vou me consorciar com quem? Com espíritos bons? Claro que não. Eu vou me vibrar na onda dos espíritos ruins. Lamentavelmente, daqueles espíritos ainda menos esclarecidos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho, não sabes como há de fazer? Como então? Chamas então por espíritos inferiores, que como tu, só querem o mal, e que para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se negue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Então, o que ocorre? Invariavelmente assim.
Eu estou com raiva de alguém, quero o mal dela, meus pensamentos, e se eu tiver a mediunidade, eu vou me consorciar com o espírito que está se divertindo, com a minha ignorância, e ele vai dizer assim para mim, olha, eu preciso de 2 velas pretas. A vela não vai fazer sentido nenhum. Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele vai explorar a nossa ignorância, vai explorar a nossa dor e vai tirar de nós o que ele quiser. Ele não tem nenhum compromisso com o bem, não tem nenhum compromisso com a verdade. Ou seja, e aí, o que acontece? Eu, potencializando os meus pensamentos contra o meu vizinho, quero que o meu vizinho se exploda. Né? Consorciado com esse irmão aqui, que está navegando na mesma faixa mental que eu, nós vamos, então, começar a mandar chumbo para o nosso vizinho. Se o vizinho, por alguma razão, souber que eu estou fazendo este feitiço para ele, que eu comprei velas pretas, e ele, então, achar que isto pega, ele vai ficar doente. Ele vai cair. E eu quero contar uma coisa para vocês, que aconteceu, eu tinha 13 para 14 anos, eu nunca esqueci isso. Isso é uma coisa que me marcou muito, e depois, com o tempo, eu fui refletir sobre o mal que nós fizemos àquela mulher. Éramos 4 dentro da classe. Éramos 4 demônios, por assim dizer, dentro da classe. 4 garotos, e nós tínhamos uma professora, era uma professora de ciências, chamava-se Tanamicha Namichacha. Era uma japonesa. E ela era muito disciplinadora. E nós não gostávamos das aulas dela. E volta e meia ela colocava um dos 4 para fora. Volta e meia ela mandava um dos 4 para a diretoria. Então, era aquela... Nossa turminha era pesada. E aí um dia nós resolvemos que a gente não ia mais fazer bagunça na sala dela, na aula dela. Mas que nós íamos tirar ela da sala. Olha só, pensamento. 4 garotos de 12, 13 anos. E aí combinamos entre nós que cada um... E disseminamos na classe que a professora não estava muito bem. Você não viu que ela está meio triste hoje? Chegava, não, professor, o que a senhora tem? A senhora está diferente hoje, está meio triste. E nós conseguimos colocar a professora fora da sala de aula com 1 semana. Ela ficou doente. Sabe como? Porque ela assimilou aquilo que nós estávamos dizendo. Uma classe inteira, né, começou a dizer que ela não estava legal, que ela está diferente, a senhora está doente, a senhora tem certeza que está boa, coisa nesse sentido. Então, ela, com a sua guarda baixa, achando que estava, adoeceu. Percebeu? Eu imagino o tipo de espíritos, né? Que nos usou, as ondas que nós estávamos viajando naquela situação, para fazermos o que estávamos fazendo. São ondas mentais, poder do pensamento. Hoje eu vejo, né, o mal que nós fizemos, da forma como nós conduzimos aquele pensamento, porque nós condicionamos a classe inteira, éramos 4 obsessores, essa é a verdade. Obsediando aquela classe, fazendo com que aquela classe envolvesse aquela professora em energias negativas e ela se deixou contaminar. Então, mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Quando nós pegamos um presente, eu sempre uso esse exemplo, e damos a alguém, tá? E esse alguém não aceita, a quem pertence esse presente? A quem está dando. Se a pessoa não aceita, está na nossa mão. É assim que funciona. Então não há pactos. Há sintonia de pensamentos e interesses. É dessa forma que as coisas vão acontecendo. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. O que acontece? Digamos que nessa situação da professora, navegamos em um estágio mental, em uma onda mental completamente doente. Encontramos espíritos ali doentes também. E aí, esses irmãos que nós nos consorciamos, vamos dizer assim, inconscientemente,
Se nós tivéssemos consciência, a gente ia pedir ajuda para eles. Nesse caso, se nós tivéssemos consciência, digamos que tivéssemos consciência, pediríamos ajuda para eles, sei lá, vamos lá, tá? Mas aí, quando eles me... Da mesma forma, como um dos nossos, né, que nós fumávamos na época, alguém me pedia um cigarro, eu dava, alguém me pedia uma bebida, eu dava, ou eu pedia para alguém, eles me davam, então nós navegávamos nos nossos interesses. E quando um deles não dava, a gente ficava meio pé da vida, sabe? A mesma coisa. Quando nós chamamos esses espíritos em nosso auxílio, não é que existe um pacto. Nós servimos eles, existe uma troca. Nós servimos, eles nos servem, de acordo com os nossos interesses. Espíritos estes, ainda tão materializados em suas necessidades de consumo, tá? De bebida, de comida, de vícios, ainda estão extremamente ligados a essa materialidade. E aí o que acontece? A gente vai, se ele pede uma vela, a gente dá uma vela, se ele pede uma flor, nós damos uma flor, um perfume, e aí vamos abrindo esse leque, abrindo esta possibilidade e nos consorciando com esse indivíduo. Vai se formando o quê? Uma atmosfera do mal. Do mal. Sendo que nisto é que consiste o pacto. Se é isto o chamado pacto, é essa atmosfera ideal para o dito pacto. Um suprindo as necessidades do outro de acordo com seus interesses. Cada um vai puxando o seu interesse, navegando nessas ondas, nessas energias, e aí a gente vai se completando. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que esses lhe sugerem, e não de estipulação quaisquer que com eles façam. Ou seja, a partir do momento que eu me envolvo em um grupo, eu sempre disse isso, né? Principalmente aos meus filhos. Junte-se aos bons e será um deles. Junte-se aos ruins e será o pior deles. Tá? Então, quando você se junta aos maus, em que você começa a vibrar, a ter os mesmos interesses, você vai aceitar as sugestões, você vai dar as sugestões, então você vai começar a fazer trocas. É nisso que consiste o chamado pacto. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, nós fazemos amizade, não é um pacto. Fazemos uma amizade, somos amigos. Você me serve e eu te sirvo, de acordo com os interesses de cada um. E dentro desses interesses de cada um, muitas vezes estão, por exemplo, a maledicência contra alguém, a fazer o prejuízo a alguém. E aí nós criamos uma atmosfera, criamos uma ritualística, criamos uma forma, principalmente, de impressionar. E na maioria das vezes, nós queremos que a pessoa saiba, né, que nós estamos fazendo mal para ela. Por quê? Quando existe essa informação, quando ele tem essa consciência, se ele não estiver preparado, tá, ele vai sentir, ele vai cair. Olha, é o seguinte, hein? Quando a gente briga com alguém, vou fazer um feitiço para você, vou colocar teu nome na boca do sapo, por assim dizer. Né? Que virou piada, mas é isso. Vou colocar o seu nome, a sua foto lá na porta do cemitério. E se a pessoa, de ouvir de orelhada, que isso é ruim, ele vai se deixar banana, ele vai colocar meu nome lá, não sei o quê. O que vai acontecer? Ele vai descer a sua vibração, vai descer toda a sua defesa, consequentemente, ele vai entrar na onda mental daqueles que se divertem com essas situações. Ele vai naufragar. Ele vai naufragar. Ele vai cair. Agora, se ele disser assim, ó, faça o que você quiser, acredite em Deus. Tá? Faça o que você quiser. E ele faz preces por você. E quando ele faz preces por você, quando você emite luz para ele, ele não vai se aproximar de você. E isto, nós temos aqui, hoje assistindo às aulas, pessoas do grupo mediúnico, e nós, quando fazemos as nossas reuniões, que estamos fazendo reuniões de desobsessão, nós nos deparamos com esse tipo de situação, em que o espírito, atendendo
muitas vezes, ao chamado do próprio obsediado, que está transitando em uma faixa vibratória baixa, ele vai e instala na casa daquele indivíduo inúmeros objetos que possam fazer as ligações de atendimento mútuo entre eles. Então, ondas mentais que vão criando e vão se fortalecendo nisso. E aí, então, se instalam as obsessões, se instalam as doenças, que muitos dão o nome de feitiçaria. Ah, o feitiço pegou. Ah, o feitiço me pegou. Só vai pegar, se você quiser. Então, esse pacto, esse consórcio com os espíritos malfazejos das pessoas ignorantes e más, acontecem não por pacto, mas por vibração na mesma sintonia, na mesma faixa. Pessoas que não gostam de ver ninguém bem, ele vai se juntar com espíritos que diferem um do outro, são só os corpos. Um tem corpo físico, o outro não tem. Então, vai acontecer? Vai, com certeza. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Olha que respondem os espíritos. Não, Deus não o permitiria. Percebeu? Então somos nós que criamos a oportunidade. Somos nós que criamos a oportunidade, que todos os processos de obsessão, meus irmãos, de problemas, de doença, somos nós que abrimos as portas. Os espíritos só fazem conosco aquilo que nós permitirmos. Domínio é nosso, pensamento é nosso. Em algum momento eu dei entrada, e aí ele vai se apoderando, desde a obsessão simples, à subjugação. Desde a obsessão simples à subjugação. Tá? Em que na subjugação você já não é dono de si mesmo, dos seus pensamentos, você não é dono da sua vontade. Isso nós vamos falar num outro momento. Mas Deus não permite que isso aconteça. De um homem mau, com auxílio de um mau espírito, fazer o mal ao seu próximo. Não, é que nós, o próximo, desse homem mau, permitimos que nós permitimos, e na nossa permissão, nós nos equiparamos na mesma faixa mental, na mesma faixa vibratória. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, no livro 2, capítulo 9. Por que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Nossa, fulano é um feiticeiro. Né? Fulano é um feiticeiro. Olha, não mexe com ele, que aquele cara é complicado. Invariavelmente assim. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torne serem secundados por outros espíritos maus. Não creiais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Meus irmãozinhos, da mesma forma que a faca corta o pão, corta o alimento, essa mesma faca é a que tira a vida, é a que assassina, é a que mata. Essa força magnética que nós possuímos, e muitos possuem muito mais que outros, é uma ferramenta, assim como a faca. Ela pode ser usada para o bem, para restaurar a saúde, ou ela pode ser usada para o mal, para destruir a saúde, para destruir as pessoas. Então, essa magia, esse pretenso poder mágico só existe na imaginação. Por quê? Se nós fazemos mau uso da mediunidade, por exemplo, dai de graça o que de graça recebemos. Temos a mediunidade. Temos a mediunidade de cura divina, que restaura a vida. E nós recebemos de graça, mas a gente cobra para atender as pessoas.
Qual é? Quando eu começo a cobrar para atender as pessoas, quando eu começo a cobrar para oferecer resultados, em que estágio eu estou navegando? Então, esse magnetismo, se eu pegar ele e levar para benzer uma pessoa, dar um passe numa pessoa, ele vai ter um efeito fantástico. Mas se eu pegar esse magnetismo, transformar ele para prejudicar alguém, também vai ter um resultado negativo. Não tenho dúvida disso. A ferramenta é a mesma. O que muda é a forma como você utiliza isso. E muitos, quando têm consciência desse magnetismo, sabendo manipular, ele vai fazer coisas que a gente duvida. Por quê? Porque nós não conhecemos o processo. A nossa superstição, a nossa ignorância nesse sentido, não nos deixa entender como funciona. E aí, para a gente, para nós, tudo que nós não conseguimos entender nos amedronta. Tudo que nós não dominamos nos amedronta. Nós temos medo, porque nós desconhecemos. Nós temos medo do desconhecido. A partir do momento que você sabe como dominar aquela situação, acabou o medo. É como os processos obsessivos. Quando nós descobrimos o obsessor, acabou a graça. Da mesma forma, quando a gente acha, né, que fulano tem os poderes. Não. Tem um magnetismo que ele pode usar da forma como ele quiser, tanto no bem quanto no mal. Aquelas benzedeiras antigas não tinham o seu magnetismo, não benziam as crianças, os seus charutinhos, as coisas simples, na sua ritualística. E muitos tinham aquelas mulheres como feiticeiras. Eram benzedeiras, utilizando o magnetismo para o bem. Algumas utilizavam para o mal. E aí se tornavam as ditas feiticeiras. Né? Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Se formos estudar a força magnética, os resultados, a sua aplicação, nós vamos ver o tamanho disso. É fantástico. Tá? Para positivo ou para negativo. É fantástico. Eu digo de novo, é a ferramenta. Essa faca pode ser utilizada para cortar pão ou para cortar um corpo. Mas a faca é a mesma. Depende de quem manuseia essa faca. Né? Da mesma forma como a mediunidade. Correto? E efeito, lá na 553, podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor de concurso dos espíritos. Que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos. Então, eu vou me juntar a um espírito para fazer a feitiçaria, fazer feitiço, fazer aquela coisa toda. O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. É aquilo que eu falei. Dentro, e como tem, né, lamentavelmente, pessoas ignorantes nesse sentido, há espíritos extremamente, sabe, perspicazes, inteligentíssimos, que são maus por natureza, trazem, sabe, e muitas vezes esses espíritos que são maus por natureza escondem uma grande dor. Escondem uma grande dor. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, todos aqueles que se faziam mal, se mostravam maus, a gente vai investigando, sabe? E descobre neste irmão um equívoco tão grande. Descobre nesse espírito uma dor, que o dilacerou há 3, 4, 5 reencarnações para trás, em que ele não quer agora ver ninguém feliz, não quer ver ninguém bem, porque ele não está bem, porque ele não ficou bem. Então, o que acontece? Ele começa a divertir-se de tanta dor. Parece ridículo, né? Mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Ou seja, se divertem, tornando-as ridículas, se precedem de boa fé. No caso contrário,
São tratantes que merecem castigo. Eles não têm nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Todas as fórmulas são mera charlatania, charlatanaria. Charlatanaria. Ou seja, eu nunca esqueço, uma vez, lá no Mato Grosso, eu conheci uma pessoa que foi no cartomante, o espírito foi lá e disse para ela o seguinte: você pega 5 pratos aí e coloca o volante da loteria, põe água, põe o volante da loteria esportiva nesses 5 pratos, um em cada prato, tá? Por 3 dias que no terceiro dia vai sair os números lá que você vai marcar para você ganhar na loteria. Eu fico imaginando quanto esse espírito deu risada, porque a pessoa fazia, né? E nunca ganhou nada, exceto a frustração e a decepção. Então, as fórmulas que eles passam, não era charlataneira. Ou seja, exigem de você, cobram de você, você os atende, e a partir do momento que você os atende, ele percebe a nossa ignorância e se divertem. Se divertem. E às vezes te dão certas sensações de que está conseguindo alguma coisa, se consorciam com outros para lhe dar essa sensação. Não, esse aqui é forte, esse aqui consegue. Isso com mais frequência do que a gente possa imaginar. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ele primeiro será atraído pelo seu pensamento, pelo seu desejo, por aquilo que você quer, para depois, então, manipular e transformar você num joguete das coisas que ele quer. Se divertir, inclusive. Tá? E aí você pode fazer o que você quiser, dar o nome que você quiser de feitiçaria, de pacto, o que você quiser, mas tudo provém da atração dos pensamentos, de como você vai fazer isso. É assim que funciona, lamentavelmente. Que sentido se deve dar ao qualitativo, ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla vista. É aquilo que eu acabei de falar. É a ferramenta. É a ferramenta. A partir do momento que você se desvirtua disso, basta nós fazermos uma reflexão, olharmos um pouco para o passado, dos médiuns que tiveram, se apresentou inicialmente de uma forma, sabe, tão cabal, o seu compromisso. João de Deus, vamos lá. E surgiu agora. Perdeu-se. Por quê? O que ele recebeu, a ferramenta que ele tinha não era fantástica. E se perdeu. Se perdeu. Quando ele se perde, acontece o que aconteceu com ele. Ele não atendeu aos preceitos dos espíritos que queriam, através dele, se satisfazerem naquilo que o médium começou a praticar. E aí pega um João de Deus aqui, pega um outro ali, pega um outro acolá, e assim vão acontecendo as coisas. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Né? Ou seja, como força magnética ou a dupla vista. A partir do momento em que você começa, né, invariavelmente, esse tipo de pessoa não deixa você estudar, não quer que você estude, ele quer que você acredite nele, ele vira o seu guru. Tá? Ele trabalha de certa forma que qualquer coisa que você vai fazer, você corre lá nele. Você vai trocar de carro, você corre lá para saber se que cor de carro é que vai te fazer bem, se vai dar certo o negócio, se não vai. É assim que começa a acontecer. Que você não entende dessas faculdades magnéticas que ele tem e que ele pode prever, mas a partir do momento que ele utiliza mal a ferramenta, com certeza ele pode ser taxado de feiticeiro, inclusive. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Né? Jesus, quando fazia as suas curas,
Era taxado como impostor, porque não se entendia o que ele fazia. Achavam que ele afrontava toda a lei divina, de acordo com as crenças do judaísmo, das coisas de Moisés. Ou seja, os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? É para pensarmos, né? A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aquelas a quem são lançadas. Ou seja, vou fazer um trabalho para fulano de tal. É uma maldição, né? Será que isso atinge a pessoa? Deus não ouve uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Ah, né? Quantas vezes a gente já ouviu e ouviremos milhares e centenas de milhares de vezes. Plante uma semente de feijão e você não colhe mamão, você não colhe melancia, você vai colher feijão. Plante uma semente de limão, você não colhe uva, você não colhe maçã, você colhe limão. Então, aquele, sabe, que emite uma maldição injusta, ele só está se prejudicando. Tantas e quantas vezes, às vezes, nas conversas com os nossos irmãos equivocados e sofredores, nas reuniões mediúnicas, eu digo para eles, meus irmãos, a dor pela dor até quando? Até quando? Um prejudicando o outro, nessa encarnação um tira a vida do outro, aí um prejudica esse, o outro prejudica aquele. Até quando nós vamos isso? E eles sofrem, nós sofremos. Por algum momento, né? Se você colocar a cabeça no travesseiro, a sua consciência te cobrar, vai ser difícil. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de provas para aquele que a sofre. Muitas vezes, as situações em que nós passamos, sugestionadas por um processo, vou fazer um feitiço para fulano de tal, vou fazer uma macumba, né? Para fulano de tal, macumba já esclarecida. Ou seja, às vezes é uma situação, o escândalo é necessário, como disse Jesus, mas ai por onde vier. Às vezes eu tenho a necessidade de sofrer aquela situação, de passar por aquele sofrimento. E esse sofrimento só veio, neste momento, potencializado por uma negligência minha e por emissão de pensamentos de alguém que não gosta de mim. E eu não tenho dúvida disso. Tá? Porém, nada sem a permissão de Deus. Se isto te afeta, tire lições da dor. É difícil, porque invariavelmente, quando estamos na dor, nós estamos na revolta. Dificilmente a gente para analisar por que estamos sofrendo. A gente quer a melhor, a gente se revolta com quem nos fez mal. Ou com quem a gente acha que fez mal, quando na realidade nós é que somos os preceptores. Agora, depende da gente. Por que Deus permitiu? A primeira coisa, por que isso está acontecendo comigo? Onde é que estou errando? Por que estou fazendo isso? Por que está acontecendo comigo? Vamos começar a observar os pontos. Não há dor sem justiça. Pense nisso. Não há dor sem justiça. Alguma razão tem. Tem um propósito, seja de ensinamento, seja de paga, qualquer que seja. Seja até que nós tenhamos pedido. Para que a gente possa evoluir o mais rápido possível. Quantas pessoas, meus irmãos, às vezes se descobrem num câncer, por exemplo, e transformam o seu pensamento, transformam as suas vidas. Ao começarem a indagar por quê? No bom sentido. O que isso quer me trazer? Diferente daquelas que indagam por que comigo e se revoltam. É diferente. Os porquês é diferente. Por quê? Tire lições
Por quê? Revolta. É para pensar. Como acréscimo de provas para aquele que sofre. Nada se verifica sem a permissão de Deus. Nada. De resto, mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Então, esta não fere o amaldiçoado se ele não for mal. A sua proteção não cobre aquele que não o mereça. A sua proteção não cobre aquele que não o mereça. Basta nós lermos o livro de Jó, né? Quem tiver tempo, vai lá dar uma olhadinha. E veja o que aconteceu com Jó. Então, quando nós formos pensar em feitiçaria, formos pensar em feiticeiros, em macumba de novo, né? Vamos pensar nisso. Existem realmente feitiçaria? Ela tem poder? A feitiçaria é uma forma degenerada da antiga prática da magia. Manipulação das energias. Para direcioná-las a quem nós não gostamos. Isso, feitiçaria. Quando nós pegamos as energias, manipulamos essas energias, que elas estão salutares, estão boas, nós as chamamos de vibrações, não é assim? E nas vibrações nós irradiamos a quem nós queremos que melhore. A ação é a mesma, o objetivo é diferente. A ação é a mesma, o objetivo é diferente. É a força do feitiço está muito ligada à mente das pessoas que a ele se dirige. É a guarda baixa, a guarda alta. É aquilo que eu falei agora há pouco. Deus é comigo, você pode fazer o que você quiser. Né? Deus é comigo. Eu tenho os benfeitores espirituais que nos amparam. Claro que às vezes, se a gente abrir a brecha, eles vão deixar a gente pagar o preço para que a gente possa aprender. Então está muito ligado à mente das pessoas. A partir do momento que você aceita aquilo que lhe oferecem, o presente é seu. O presente é seu. Desta forma, segundo os espíritos, a pior forma de feitiço é o mental. Instalou-se no seu pensamento, meu irmão. Se você acredita realmente que isso vai te alcançar, ele vai te alcançar. Se você acha que ele existe, ele vai existir. Se você acha que você vai adoecer, você vai adoecer. Se você acha que essas energias vão te fazer mal, vão te fazer mal. Se você assim deixar. Casa limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Chico, aprendi isso com Chico. Então, dessa forma, a pior forma de feitiço é o feitiço mental. É aquilo que nós aceitamos. Né? Aquilo que nós fizemos com a professora lá, esse é um feitiço mental. A partir do momento que ela aceitou que ela estava ruim, ela ficou ruim. Que ela estava doente, ela adoeceu. Porque ela embarcou na nossa onda. Lamentavelmente. Mesmo a pessoa que acredita em proteção e em Deus pode ser afetada pela magia. Nossa, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa temo a Deus, eu vou na igreja, eu faço minhas preces, eu vou no centro espírita, eu tomo passe. E ainda assim eu sofro. Ainda assim o feitiço me pegou, eu estou com encosto. Geralmente as pessoas dizem isso. Há uma diferença enorme entre acreditar que está sob a proteção divina e ter uma vida coerente com esta crença. Na verdade, como nos lembra o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta, eu creio em Deus. Tá. Então, se eu creio em Deus, preciso de um emprego novo, eu creio em Deus, segunda-feira eu vou ficar na cama. Eu não vou procurar emprego. Deus vai me trazer. Deus proverá. Não vai acontecer nada. Por melhor que seja o seu Deus. Não vai acontecer nada. O emprego não vai tirar você da cama, colocar você em frente ao espelho, escovar os dentes, tomar um banho para você ir buscar na rua o seu sustento.
Há uma diferença enorme entre acreditar que você está sob a proteção divina e ter uma vida coerente com essa crença. Faça a sua parte, o resto eu vos acrescento. Se você não fizer a sua parte, se você não se mexer, se você ficar na inércia, dificilmente você vai ter sucesso. Muitas vezes, sabe, eu quando tinha muitos funcionários, cheguei a ter quase 1.000 funcionários, e às vezes vinha um funcionário insatisfeito reclamar comigo que o Joãozinho teve promoção e ele não teve promoção. Eu dizia para ele, o que você tem feito para melhorar? Ah, é. Aí chega o outro, sacrifica, fica até meia-noite fazendo um curso, está aprendendo, chega mais cedo. Quem se esforça? Ou seja, não adianta você só crer, você tem que fazer com que sua fé fortificada aconteça. Mas você tem que fazer. Portanto, não nos basta ter uma crença, uma religião, e não ter um padrão de vida, uma vivência, coerência com aquilo que dizemos acreditar. Não adianta você ir para o centro espírita, para ir para a sua igreja evangélica, ouvir o seu pastor, ouvir o palestrante da reunião espírita, ouvir o padre, trazendo os exemplos, trazendo os ensinamentos, e você não assimilar. O que ocorre muitas vezes? As pessoas vêm com suas dores, querem ser beneficiadas sem qualquer sacrifício. Você tem que tomar 8 passos. Ah, mas eu não consigo vir, então você não quer melhorar. Qual é a sua prioridade? Então, meus irmãos, nós estamos muito condicionados a, sabe, as facilidades, arrumando muletas. E isso está acontecendo muito, lamentavelmente, hoje em dia. Muito. E aí os processos obsessivos estão se instalando. E, lamentavelmente, a doença da depressão está tomando vulto novamente. Novamente. Mas é preciso a gente sacudir as pulgas. Portanto, não nos basta ter uma crença, uma religião, e não ter um padrão de vida, ou uma vivência coerente com aquilo que dizemos acreditar. Eu sempre tomo por base, sou muito falho. O que será que Jesus faria nesse momento? O que será que o Espírito tal faria nesse momento? Eu sempre interrogo isso. Como será que ele agiria? E aí, muitas vezes a coisa acontece. Nesse sentido, nossas crenças pessoais e nossa fé não farão nenhuma diferença qualitativa em termos espirituais. Nossas crenças pessoais e nossa fé não farão nenhuma diferença qualitativa. Não terá qualidade. Ou você vive aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, porque se você deixar, não, depois eu faço, que invariavelmente acontece, né? A pessoa vai lá buscando na casa espírita, né, o benefício, buscando o auxílio, ele fica bom, com 3 passos ele vai embora e desaparece. Dali a pouco ele volta tudo arrebentado de novo. Ah, você fez tudo? Não. Você fez todos os passos? Não. E aí, como é que faz? Ai, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber. Esses espíritos não me deixam em paz. Ah, o meu obsessor seu às vezes nunca fumou, meu irmão. É você mesmo que não tem vergonha, é você que não tem domínio sobre você, é que não busca ajuda, que não tem força de vontade, que precisamos sacudir isso. Às vezes é difícil, muito, mas se a gente não se mexer, é complicado. E não adianta transferirmos para os outros essas responsabilidades. Ah, ninguém me ama por conta disso, ninguém me ama por conta daquilo. Mas você não se ajuda. E aí a gente vai acreditar que tem feitiço para todo canto, que todo mundo não gosta da gente. Quando nós mesmo não gostamos de nós. Se a gente não se gosta, quem é que vai gostar da gente? Complicado. E aí, o que são demônios, né? Há demônios no sentido que se dá essa palavra, que achamos que os demônios estão ligados à feitiçaria, à bruxaria, né? Se houvesse demônios, eles não seriam obra de Deus. Deus não permitiria. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes eternamente voltados ao mal? É para pensar. Será? Se há demônios no seu mundo inferior,
no teu mundo inferior e em outros semelhantes, eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E que pensam de ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Ou seja, Deus então cria o tinhoso, cria o encardido, cria quais nomes nós quisermos dar, né? Para que nos prejudique. Será? Nós que temos filhos, será que a gente criaria alguma coisa para fazer nossos filhos sofrerem? Para condenarem nossos filhos ao sofrimento, à dor constante? Não, não, não. Mas se as atitudes dos nossos filhos, mesmo a gente exortando eles, mesmo a gente ensinando, mostrando o caminho, se eles não aprendem, chega uma hora para falar assim, bom, toca a tua vida, eu estou aqui, tá? Quando ele estiver todo arrebentado de volta, não precisa de demônios. Senão Deus não seria justo. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o bom e o mal, a luz e a escuridão. É para pensar. Comentário de Kardec a respeito. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna. Porque o termo grego daimon, de que ele deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades especialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obras de Deus, seriam eternos como ele. E, nesse caso, haveria muitas potências soberanas. Muitos demônios, muitos deuses, cada um fazendo a sua maneira, cada um fazendo sofrer ou fazendo feliz de acordo com a sua maneira, manipulando quem quer que fosse, arrumando as muletas para as nossas comodidades e portas largas que nós sempre queremos. Ainda, os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos, o anjo mau, né? Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos, desde a eternidade, desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por serem perpetuamente maus. Os anjos não nasceram anjos, não foram criados anjos. Os nossos irmãos inferiores não foram criados inferiores, não foram criados maus. Tudo é consequência das escolhas, tudo é consequência do livre-arbítrio. Aqueles que estão caminhando pela senda do bem, buscando do átomo ao arcanjo a transformação, da mesma forma temos os nossos irmãos sofredores, ainda numa escala inferior, sofrendo por sua ignorância, de não querer mudar. E aí não há uma perpetuidade para os maus, né? Para aqueles que jamais sairão do sofrimento, então aí o inferno deixa de existir, que é um fogo que queima e não consome, já falamos a respeito disso, tá? Porque haverá sempre a escada evolutiva. Haverá sempre um momento da transformação. Sempre. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações, e por isso sofrem por mais tempo, mas chegarão, por sua vez, à perfeição, quando se dispuserem a tanto. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nossos irmãos que sofrem, que se dizem maus, que se apresentam muitas vezes com seus perispíritos transformados em animais, em demônios, em figuras grotescas, em função do sofrimento, né? Contra as suas provações e por isso sofrem por mais tempo. Então, esse sofrimento, na maioria das vezes, meus irmãos, tem uma causa. Na maioria desses espíritos que fazem o que fazem, que se juntam a pessoas inescrupulosas e aproveitadoras,
há sempre, lá no centro, no núcleo, um começo disso tudo. E para que nós possamos, nas reuniões mediúnicas, entender o processo, às vezes nós temos que caminhar com ele para trás, para ver onde aconteceu a situação. E de lá para cá, então, começarmos a ajustar. Extremamente interessante. Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição, é verdade. Mas com ela é agora entendida no sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. Não, ninguém foi criado especialmente para o mal. Estamos no mal por ignorância e desconhecimento do bem. Ainda. Mas a cada dia, a cada passo, nós vamos nos melhorar até alcançarmos a luz. Não tenho dúvida disso. Ainda no comentário de Kardec. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Ora, se foi Deus quem criou o demônio, se foi Deus quem o fez, Deus poderia aniquilá-lo a qualquer momento, assim como faz conosco. Qual seria o poder que o demônio teria, que Satanás teria sobre Deus, para não ser destruído? Nós sabemos disso. Então, Satanás não existe. O que existe é a nossa ignorância, no sentido de acreditar, para transferir a outro o resultado das nossas imperfeições, da forma como nós permitimos que aqueles que não estão comprometidos com o bem possam nos atingir. E aí chamamos de demônio. Aí chamamos de encardido, aí chamamos de contrário, Satanás, que quer que seja. Mas nós permitimos. Somos nós que permitimos, infelizmente, as nossas fraquezas. E vamos permitir. Aqui, meus irmãos, é uma caminhada. Nós vamos vencendo aos poucos, sabe? Fechando essas lacunas, essas cunhas que nós damos, essas brechas que a gente dá, estamos aprendendo a trabalhar isso, como fechar, para chegar no momento, quando estivermos em direção à angelitude, nós estarmos completamente perfeitos para chegarmos lá. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo por si personificar o tempo, deram a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Dono do tempo, eterno, a foice, na hora que quiser, tira a vida. É assim que funciona. Lembrando, meus irmãos, que não há rituais na doutrina espírita. Não há dogmas na doutrina espírita. Tudo se explica à luz da razão. Nada. Até que se pague o último ceitil, como disse Jesus. Serão lançados ao fogo e se ouvirão choro e ranger de dentes. Até que se pague o último ceitil. Até que cheguemos à angelitude. Então, nós vamos transitar por inúmeras e diversas situações e condições. E quando alguém disser sobre feitiçaria, sobre macumba, lembre-se disso. Tudo se explica à luz da razão. Escândalo é necessário e virá, mas ai por onde vier. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se você acredita em feitiçaria, deveria colocar a cabeça no travesseiro, interrogar a sua consciência do que você está fazendo, como está levando a sua vida, a quem você ajuda, ou você se ajuda, como estão os seus passos na direção da religiosidade. E aqui não estou falando da doutrina espírita, não estou falando da religião, estou falando do religare com Deus. Sabe? Dessa fé inabalável, dessa consciência
Só acontecerá comigo aquilo que Deus e eu permitir. Se eu não permitir, se Deus não permitir, meus irmãos, nada me ataca. Tá? Volto a dizer de novo. Vá no livro de Jó, leia aquele livro inteiro. É um testemunho fantástico, uma experiência fantástica. É para pensarmos. Né? E dessa forma, então, não há feitiçaria, se assim acreditarmos. Há os atos praticados, há os rituais praticados, sim. Há pessoas desejando mal, sim. Há pessoas consorciadas com espíritos ainda não esclarecidos, sim. Há pessoas que vivem da maldade, sim. Todos equivocados. Mas você só será atingido se você deixar. Você só será alcançado se você deixar. Orar e vigiar. E vigiar. E quando Jesus cuidava de alguém, tratava de alguém, ele dizia assim: vá e não peques mais para que não te aconteça mal maior. Mude as suas atitudes, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de tratar as pessoas, mude a sua forma de viver. E se você não muda, amanhã vai ser igual a hoje. E depois de amanhã igual a amanhã, e assim sucessivamente. Essa mudança, meus irmãos, é silenciosa. Ela não precisa ser gritada aos quatro cantos. Quem muda não fala, e quem fala não muda. Muita paz a todos. Ok, pessoal? Alguém Alguém, aí? alguém tem alguma dúvida a respeito do tema abordado? Eu pensei que eu estava fora do ar, porque ninguém perguntou hoje, ninguém interrompeu. Né? Muito interessante, foi muito boa, tirou muitas dúvidas, mesmo sendo espírita, tinha algumas coisas que a gente fica assim, será que é, será que não é? É, verdade. Mas, na realidade, Zefa, às vezes Uhum. a gente conhecendo os processos, sabendo como funciona, fica mais fácil a gente Sim, combatê-los. Né? sim, O que, às vezes, nós esquecemos, né? E aí caímos na vala comum quando a dor nos alcança. A gente se verdade, descontrola. verdade. Isso aconteceu muito agora nessa pandemia, né? Uhum. Mas quando fala a respeito do lado obscuro, quando fala a respeito dos feitiços, das magias, dos magos, existe essa magia? Existe. Existem as atitudes? Existem. Elas acontecem, acontecem. Elas atingem? Atingem. Nós não podemos nos esconder disso. O que nós podemos fazer é buscar o conhecimento, e buscando o conhecimento, saber a forma como a gente se defende disso. Né? Agora, ninguém mais vai chamar ninguém de macumbeiro, né, pessoal? Ou não? Não, isso me fez lembrar uma passagem de uma amiga minha, que eu nem estava ainda na doutrina ainda, ela começou com uma dor na perna, aí ela falava que tinha ido numa pessoa e falava que tinha feito uma macumba para ela, e colocaram numa perna uma vela. Então, quando aquela vela acendia, ela gritava de dor. E ela estava sentindo isso mesmo. Aí eu falei para ela assim, não coloque isso na cabeça. Eu, naquela época, né, falava assim, tira isso da cabeça, isso não existe, não é verdade. Ela estava quase já perdendo a perna, por motivo assim de... Depois ela se curou, acho que ela, não sei, a gente desencontrou, mas ela melhorou. E eu falava para ela isso, não